L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Alô, 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 salve, salve galerinha do bem, salve, salve galerinha do mal, salve, salve galerinha além do bem e do mal. Essa foi roteirizada, essa veio do roteiro. Você tá ouvindo agora o Para Acabar com o Juízo, seu episódio, seu podcast semanal de leitura do Antiédipo, essa obra majestosa aí de mais de 50 anos, né, cara? Pode estar uns livros velhos, né? Tá velha essa Bíblia já. E hoje a gente vai entrar aqui no Infinito capítulo 3, né? Cara, você tem uma ideia, a gente tá na página 295 hoje, a gente dá entrada na seção 3.9, né? A máquina capitalista civilizada, saímos aí da máquina territorial e da máquina despótica. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá no 295. Caralho, é muito gigante, né, bicho? Que doideira. A gente tá no 295 e isso tudo começou na 285, cara. Já tem mais de 110 páginas de leitura só do capítulo 3 e ele não acabou. Tem que acabar. Eu quero o fim do capítulo Selvagens, Bárbaros Civilizados. Bora lá, tô doido de chegar no capítulo 2, não, assim, mas gostaria de chegar no capítulo 4. Mas vamos tentar entender, né, qual é essa vibe aqui da máquina capitalista civilizada, essa loucura desterritorializada aí que ela faz. Vamos botar aquele alarme maroto, agora aqui, horário local de verão de Barcelona, 4h06, então a gente vai até 4h26. Deixa arder esse vibrador aí. É o vibrador do despertador. Que delícia, que delácia. Então bora lá. Página 295, 3.9, a máquina capitalista civilizada. 3.9.1, o corpo pleno do capital dinheiro. Show de bola. O primeiro grande movimento de desterritorialização aparecia com a sobrecodificação do Estado despótico. Beleza. Mas ele nada é ao lado do outro grande movimento. Então tem esses grandes movimentos de desterritorialização, né? Interessante. Aquele que se fará por descodificação dos fluxos. Não mais a sobrecodificação, mas descodificação dos fluxos. Engraçado, né? Mas enfim. Todavia, não basta haver fluxos descodificados para que o novo corte transverse e transforme os sócios. Isso é, para que o capitalismo nasça. Fluxos descodificados são latentes no estado despótico. Marcam, submergem o tirano, mas também o fazem retornar sob formas inesperadas. Democratizam-no, oligarquizam-no, segmentarizam-no, monarquizam-no. Caralho, que período feio. Mas sempre o interiorizam e o espiritualizam, mantendo no horizonte o Urstadt latente, de cuja perda não se consola. Demorou. Então já tem os fluxos descodificados ali, né? E as reações aí do déspota que o interiorizam e o espiritualizam, né? Da mesma forma que também tem os fluxos descodificados ali na máquina territorial, que são codificados na medida do possível, né? Através de operações regulares ou excepcionais, cabe agora ao Estado recodificar bem ou mal o produto dos fluxos descodificados. Tomemos o exemplo de Roma, beleza. A descodificação dos fluxos fundiários por privatização da propriedade, a descodificação dos fluxos monetários por formação de grandes fortunas, a descodificação dos fluxos comerciais por desenvolvimento de uma produção mercantil, a descodificação dos produtores por expropriação e proletarização. Está tudo aí. Tudo está dado para produzir não um capitalismo propriamente dito, mas um regime escravagista. E aí a gente tem a nota de rodapé de 73, mas é isso, né? Quando você pega Roma, que é um grande império ocidental, né, antigo, já tem, né, todos esses elementos de descodificação, acho que é isso que eles estão falando. Eu acho que eles vão identificar Roma como império, né, muito mais perto da máquina despótica, né. A descodificação dos fluxos fundiários por privatização de propriedade, que não é mais só o Estado
demarcando, né, a terra, mas é a terra devendo propriedade, né, tornando-se propriedade. A descodificação dos fluxos monetários por formação de grandes fortunas, todo esse acúmulo, né, que é perigosíssimo e produz uma possibilidade de investimento, produz um excedente muito específico, né. A descodificação dos fluxos comerciais por desenvolvimento de uma produção mercantil, né, também. E a descodificação dos produtores por expropriação e proletarização. Está tudo aí, já em Roma, tudo está dado para produzir, não um capitalismo propriamente dito, mas um regime escravagista. E aí, não sei se é esse ponto que eles estão querendo fazer, né? Por que não apareceu o capitalismo logo ali no século IV, no século V, né? Porque a gente foi, europeiamente falando, para uma Idade Média, né? É nota 73, Marx, responsa a Mikhailovsky, novembro de 77, aqui. Demorou. Vamos lá ler a resposta do senhor Marx. Ou então, o exemplo da feudalidade, 2 pontos. Ainda aí, a propriedade privada, a produção mercantil, o afluxo monetário, a extensão do mercado, o desenvolvimento das cidades, o aparecimento da renda senhorial em dinheiro ou de locação contratual na mão de obra, nada disso produz uma economia capitalista, mas o reforço dos cargos e relações feudais, por vezes um retorno a períodos mais primitivos da feudalidade, ou até mesmo o reestabelecimento de um tipo de escravagismo. Então, pourquoi pas? Por que não? Por que não? E é bem conhecido, e é bem conhecido que a ação monopolista em favor das guildas, né, falando de Idade Média, feudalismo, e das companhias favorece não o desenvolvimento de uma produção capitalista, mas a inserção da burguesia num feudalismo de cidade e de Estado, que consiste em refazer códigos para fluxos descodificados, como tais. É quase um processo de territorialização, né? E em manter o comerciante, segundo a fórmula de Marx, nos próprios poros do antigo corpo pleno da máquina social. Portanto, não é o capitalismo que traz consigo a dissolução do sistema feudal, mas antes o inverso. Não é o capitalismo que traz consigo a dissolução do sistema feudal, mas antes o inverso. 2 pontos. É isso porque foi preciso haver um certo tempo entre os dois. Então não é o feudalismo que traz consigo a sua própria dissolução, ou a dissolução do capitalismo. Teve uma interrupção aqui, eu dei uma perdida aqui. Aí eu tô voltando, teve um jump cut aqui, eu cortei, mas eu tava aqui, né? Eu até revi pra onde eu vi que eu tava. Portanto, não é o capitalismo que traz consigo a dissolução do sistema feudal, mas antes o inverso, né? O sistema feudal que traz a solução do capitalismo, ou é dentro do próprio sistema feudal que tem a sua própria dissolução, mas enfim. Isso porque foi preciso haver um certo tempo entre os dois. A este respeito, há uma grande diferença entre a era despótica e a era capitalista. É que os fundadores do Estado chegam como um relâmpago. A máquina despótica é sincrônica, ao passo que o tempo da máquina capitalista é diacrônico. Os capitalistas surgem sucessivamente numa série que funda um tipo de criatividade da história. Estranho zoológico, tempo esquizóide do novo corte criativo. Depois do relâmpago, máquina despótica sincrônica, né, enquanto o tempo da máquina capitalista é diacrônico, né, que aí referência ao estruturalismo, né, que não consegui entender, né. É como aqui na linguística, né, o enfoque diacrônico se interessa na história da língua, estuda suas evoluções, e o enfoque diacrônico se interessa em uma língua, um momento preciso da história, nesse sentido, né. Então, o despotismo é mais diacrônico, né, mais um ponto específico como um raio, e é isso? Sincrônica, ou o contrário? É isso, né? A máquina despótica ela é específica, né? ela é sincrônica. E a máquina capitalista é diacrônica, nesse sentido de acompanhar uma evolução e um novo corte criativo, um novo movimento de criatividade, né? Surgem sucessivamente uma série que funda um tipo de criatividade da história. Demorou. Aí já avançamos aí para o 3.9.2, descodificação e conjunção dos fluxos descodificados. O cinismo. Bora que bora. As dissoluções definem-se por uma simples descodificação de fluxos, sempre compensadas por sobrevivências e transformações do Estado. Sente-se a morte a somar de dentro,
sem seu próprio desejo ser instinto de morte, latência, mas também passar para o lado destes fluxos que são, virtualmente, portadores de uma vida nova. Caralho. Deixa eu ver de novo isso aqui. As dissoluções definem-se por uma simples descodificação de fluxos, beleza, sempre compensadas por sobrevivência ou transformações do estado. Sente-se a morte a somar de dentro, sente-se o próprio desejo de ser instinto de morte, latência, mas também passar para o lado desses fluxos que são, virtualmente, portadores de uma vida nova. Beleza. Fluxos descodificados. Quem dirá o nome deste novo desejo? Fluxo de propriedades que se vendem, fluxo de dinheiro que escorre, fluxo de produção e de meios de produção que se preparam na sombra, fluxo de trabalhadores que se desterritorializam. Será preciso o encontro de todos esses fluxos descodificados, sua conjunção, a reação de uns sobre os outros, a contingência deste encontro, dessa conjunção, dessa reação que se produz uma vez para que o capitalismo nasça e que o antigo sistema encontre a morte que lhe vem de fora, ao mesmo tempo que nasce a vida nova e que o desejo receba seu novo nome. Então esses são os fluxos, né? Fluxo de propriedade que se vendem, fluxo de dinheiro que escorre, fluxo de produção e de meios de produção que se preparam nas sombras, fluxo de trabalhadores que se desterritorializam. É mais ou menos esse encontro, né? Nessa contingência aqui. Nessas contingências, né? Nessa contingencialidade, só há história universal da contingência. Retornemos a essa questão eminentemente contingente que os historiadores modernos sabem estabelecer. Por que a Europa? Por que não a China? A propósito da navegação em alto mar, Braudel pergunta, por que não os navios chineses, os japoneses ou até mesmo os muçulmanos? Por que não Simba, o marujo? Não é a técnica que falta, a máquina técnica. Que eu estou pensando aqui, né, nessa máquina técnica, essa dimensão dos fluxos de produção e de meios de produção, né, que se preparam nas sombras. Essa máquina técnica então aqui também, né? Mas não é suficiente. Não será antes o desejo que continua preso nas redes do Estado despótico, totalmente investido na máquina do déspota? Então, o mérito do Ocidente, entre aspas, né? Então, o mérito do Ocidente, bloqueado em seu estreito cabo da Ásia, seria o de ter tido necessidade do mundo, necessidade de partir? Essa pergunta. Fecha aspas, nota de rodapé, 74, Fernando Braudel. Civilização material e capitalismo. Tomo 1, 67. Falei, Francisco, é Fernando Braudel. Que foi um historiador francês, as teses do Braudel aí. Ele é ele é das escolas de análise mesmo, dos análises. Fernand Paul Achille Braudel foi um historiador francês, um dos mais importantes representantes da chamada segunda geração da escola dos análises, que morreu em 85, nasceu em 1902. E tem os escritos sobre história, civilização. Aqui, em português tem esse livro dele aqui, Civilização Material, Economia e Capitalismo, século XV. Acho que é esse livro, será? As estruturas do cotidiano, não sei se é esse especificamente. Enfim, senhor, qual é o nome dele? Braudel. Senhor Brodinho. Braudel. Só há viagem esquizofrênica. Mais tarde, o sentido americano das fronteiras, ultrapassar alguma coisa, franquear limites, passar fluxos, penetrar espaços não codificados. Beleza aí, valeu Deleuze pelo seu comentário à pagação de pau para os Estados Unidos. Sempre houve desejos descodificados, desejos de descodificação. A história está cheia deles, mas acontece que os fluxos descodificados só formam um desejo que produz em vez de sonhar ou faltar, máquina, ao mesmo tempo desejante, social e técnica, pelo seu encontro num lugar, pela sua conjunção no espaço, o que demanda certo tempo. Então vamos recapitular isso aqui, né? Sempre houve desejos descodificados, ponto. Tanto na máquina territorial, quanto na máquina despótica, e também na máquina capitalista. Sempre houve desejos descodificados, desejos de descodificação. A história está cheia deles. Mas acontece que os fluxos descodificados só formam um desejo, eu vou pular esse travessão aqui, só formam um desejo
pelo seu encontro no lugar, pela sua conjunção no espaço, o que demanda certo tempo. Curioso, né? Porque, bom, quando os fluxos descodificados formam desejo, né? Essa que é a questão. Aí eles, né, no parênteses deles aqui no tradução, desejo que produz e em vez de sonhar ou faltar. Máquina ao mesmo tempo. Desejante, social e técnico, né? Uma reiteração do que eles estavam falando bem lá no primeiro capítulo. Eis porque o capitalismo e seu corte não se definem simplesmente por fluxos descodificados, mas pela descodificação generalizada dos fluxos. Essa é a definição. Que é legal essa definição. Hein? Pela nova desterritorialização maciça e pela conjunção de fluxos desterritorializados. É toda uma nova relação com a desterritorialização, né? Muito mais abrangente e generalista e já absorveu o movimento de desterritorialização, né? Como a gente vai ver na dimensão da desterritorialização relativa, né? E não da absoluta. Vou repetir, eis porque o capitalismo e seu corte não se definem simplesmente por fluxos descodificados, que sempre estiveram lá, mas pela descodificação generalizada dos fluxos, pela nova desterritorialização maciça e pela conjunção de fluxos desterritorializados. Esses três elementos, né? Descodificação generalizada, nova desterritorialização maciça, genérica, né? E conjunção dos fluxos desterritorializados. É a singularidade dessa conjunção que faz a universalidade do capitalismo. Nossa, a janela está aberta aqui, está passando os comboios. São os fluxos desterritorializados aí. Simplificando muito, podemos dizer que a máquina territorial selvagem partiria de conexões de produção e que a máquina despótica bárbara se fundava sobre as disjunções de inscrição a partir da unidade iminente. Esse resumo é muito bom, hein? Simplificando muito, podemos dizer que a máquina territorial selvagem parte das conexões de produção e que a máquina despótica bárbara se fundava sobre as disjunções de inscrição a partir da unidade eminente. Ou seja, um estava no campo da primeira síntese e outro estava no campo mais da segunda síntese. Mas a máquina capitalista e civilizada vai estabelecer-se primeiramente sobre a conjunção, ou seja, sobre a terceira síntese inconsciente. Esse estabelecimento sobre as conjunções, sobre as sínteses, né? Interessante isso, como cada um dessas máquinas vai se estabelecer mais fortemente, não que não tenha inscrição e consumação nas outras, né, ou produção, todos têm produção, inscrição e consumo, conjunção, mas a capitalista vai ficar mais na conjunção e no consumo. E a territorial vai ficar mais na produção, a despótica mais na inscrição. Então, só ver aqui que estou quase na hora já. Então, a conjunção já não designa somente restos que escapariam à codificação, nem apenas consumos... já foi. Eu vou voltar desse trecho, até porque ele é bem bom, assim, já lembro pra caramba hoje também. Tem muita coisa que é interessante, né? Você vai lendo, assim, e vai avançando e você consegue entender algumas coisas retroativamente, né? Você vai entendendo melhor a máquina territorial e a despótica quando eles vão chegando no capitalismo, né? Eu tenho essa impressão na máquina capitalista. Agora consegui fazer o que eu queria fazer aqui no computador. Marquei aqui para onde voltamos. Voltamos então na semana que vem, na página 299. Chegando na página 300, hein? Demorou. Muito obrigado por escutar até aqui o nosso programa. Bem-vindo aí a essa máquina capitalista que agora vai voar, que é muito da hora, sempre voando. E a gente se vê na semana que vem. Você sabe que se você quiser um dia ler esse negócio aqui junto comigo, quebrar a cabeça com esses rolês aí de máquina territorial, máquina despótica e máquina civilizada, já sabe. Escreve aí que a gente vai ler junto com um monte de barulho de carro passando. Beijo no seu coração, fica bem.